Deixa eu te fazer uma pergunta direta, daquelas que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Por que alguns homens parecem fazer as mulheres se interessarem naturalmente por eles, enquanto outros fazem de tudo? E ainda assim são ignorados. Não é sorte, não é beleza, não é dinheiro. E definitivamente não é jogo psicológico barato. É comportamento, postura e energia. Agora senta aqui comigo por um segundo, como se a gente estivesse conversando olho no olho. Porque o que eu vou te dizer talvez vá contra tudo o que você já ouviu sobre conquistar alguém. A maioria dos homens acredita que precisa agradar mais, insistir mais, se explicar mais, provar mais. E quanto mais fazem isso, menos atraentes parecem. Estranho, né? Mas é exatamente aí que o jogo vira. A atração não nasce do esforço exagerado. Ela nasce da presença da segurança interna e da forma como você se posiciona no mundo. Mulheres não correm atrás de palavras bonitas. Elas respondem à maneira como um homem se comporta quando ninguém está tentando impressionar ninguém. Respondem à calma, à clareza, à estabilidade emocional, à autenticidade. Isso cria curiosidade, isso gera respeito, isso desperta interesse real. E aqui está a parte mais controversa. Quando você para de tentar controlar o resultado, quando para de tentar forçar conexão, aprovação ou validação, você se torna mais magnético. Não porque está jogando duro, mas porque finalmente está inteiro em si mesmo. Pessoas se sentem naturalmente atraídas por quem tem direção, limites, vida própria e equilíbrio emocional. Este vídeo não é sobre manipular ninguém. Não é sobre truques, frases prontas ou técnicas vazias. É sobre entender como sua postura como homem impacta diretamente o tipo de energia que você emite e como isso muda completamente a forma como as pessoas respondem a você. Se você já se perguntou por que algumas conexões simplesmente fluem enquanto outras parecem sempre um esforço cansativo, você está no lugar certo. Ao longo deste vídeo, vamos quebrar padrões, desmontar crenças antigas e trazer clareza sobre comportamentos simples, mas poderosos, que naturalmente despertam interesse, respeito e curiosidade. E talvez, no final, você perceba que não precisa correr atrás de ninguém quando aprende a caminhar com firmeza na própria direção. 1. Quando você para de tentar impressionar, você se torna interessante. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de admitir. Quanto mais um homem tenta impressionar, menos autêntico ele parece. E quanto menos autêntico ele parece, menos conexão real ele cria. A atração não nasce do esforço exagerado. Ela nasce da naturalidade, da segurança interna e da sensação de que a pessoa está confortável sendo quem é. Pensa comigo por um segundo. Quando alguém está o tempo todo tentando provar valor, isso transmite uma mensagem silenciosa. Eu não me sinto suficiente. Mesmo que a intenção seja boa, essa energia é percebida. Já quando um homem age de forma tranquila, sem necessidade constante de aprovação, ele transmite estabilidade, clareza e confiança. 3 coisas que naturalmente despertam interesse. Aqui está o ponto controverso. Você não precisa parecer extraordinário para ser interessante. Você precisa parecer verdadeiro. Pessoas se conectam com quem é consistente, previsível emocionalmente e seguro nas próprias decisões. Isso cria uma sensação de conforto e curiosidade ao mesmo tempo. Quando você abandona a necessidade de impressionar, algumas coisas mudam automaticamente. Primeiro, sua comunicação fica mais leve. Você não força conversas, não tenta ser engraçado o tempo inteiro, não sente a obrigação de preencher cada silêncio. Você simplesmente conversa, escuta, responde com presença. Isso cria fluidez, não pressão. Segundo, suas decisões ficam mais claras. Você passa a dizer sim quando quer e não quando não quer, sem culpa, sem justificativas longas. Limites claros são extremamente atraentes porque mostram maturidade emocional e respeito próprio. Terceiro, sua postura muda. Você anda, fala e age de forma mais calma. Não existe pressa para provar nada. Essa tranquilidade transmite segurança para quem está ao seu redor. Agora vamos falar sobre algo que muitos homens confundem. Ser interessante não é ser distante, frio ou indiferente. É ser inteiro. É estar presente quando está ali. É não depender da reação do outro para se sentir bem consigo mesmo. Quando você está confortável com quem você é, sua energia muda. Você não entra em uma conversa buscando validação.
Você entra para trocar, aprender, compartilhar. Isso tira o peso da interação e cria espaço para a conexão real. Outro ponto importante: parar de impressionar também significa parar de competir o tempo todo. Você não precisa se comparar com outros homens, provar que é melhor, mais inteligente, mais bem-sucedido. Comparação constante gera ansiedade, e a ansiedade bloqueia a presença. A presença, por outro lado, é magnética. Quando você está atento, escutando de verdade, olhando nos olhos, respondendo com calma e clareza, você cria uma experiência agradável para quem está interagindo com você. As pessoas gostam de se sentir vistas, ouvidas e respeitadas. Aqui vai uma mudança prática de mentalidade. Em vez de pensar, como eu faço para ser interessante para ela? Comece a pensar, como eu posso ser verdadeiro comigo mesmo nessa situação? Essa simples troca muda completamente seu comportamento e o resultado que você gera. Você passa a escolher melhor onde investe seu tempo, sua energia e sua atenção. Você não se força em ambientes, conversas ou relações que não fazem sentido para você. Isso automaticamente aumenta seu valor percebido, não por estratégia, mas por coerência. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Quando você se respeita, os outros tendem a respeitar também. Não porque você exige, mas porque sua postura comunica isso naturalmente. A verdadeira atração não nasce da performance. Ela nasce da autenticidade sustentada ao longo do tempo. Quando você se permite ser quem você é, sem máscaras, sem exageros, sem necessidade de aprovação, você se torna alguém interessante de estar por perto. E, ironicamente, é exatamente nesse momento que as pessoas começam a prestar mais atenção em você. 2. Ter uma vida própria é mais atraente do que estar sempre disponível. Vamos falar de algo que muita gente ignora, mas que muda completamente a dinâmica da atração. A forma como você ocupa a sua própria vida. Não existe nada menos atraente do que alguém que gira em torno da atenção de outra pessoa. E não existe nada mais interessante do que alguém que tem direção, rotina, interesses e propósito próprios. Aqui vai uma verdade desconfortável. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre adaptando sua agenda para agradar, você comunica, mesmo sem palavras, que sua vida não tem prioridade. E quando sua própria vida não é prioridade para você, dificilmente será prioridade para alguém. Ter uma vida própria não significa ser inacessível, distante ou desinteressado. Significa ter equilíbrio. Significa que sua atenção é algo valioso, não algo automático. Você escolhe onde investe seu tempo, sua energia e seu foco. Homens que constroem uma rotina saudável, que cuidam do corpo, da mente, do trabalho, dos estudos, das amizades e dos próprios projetos, transmitem uma sensação muito clara. Eu estou em movimento. E pessoas são naturalmente atraídas por quem está em crescimento, não por quem está parado esperando validação. Quando sua vida está preenchida por coisas que fazem sentido para você, sua presença se torna mais leve. Você não carrega ansiedade para as interações. Você não coloca expectativas exageradas em uma única pessoa. Você não transforma uma conversa em uma necessidade emocional. Você compartilha sua vida. Não tenta usar alguém para preenchê-la. Esse é um dos grandes erros que muitos homens cometem: transformar o interesse em dependência emocional disfarçada. A pessoa sente o peso, mesmo que você nunca diga isso diretamente. E ninguém se sente confortável sendo o centro emocional da vida de outra pessoa logo no começo. Agora, observa como o oposto funciona. Quando você tem compromissos, objetivos, responsabilidades e prazer na própria rotina, você se torna mais interessante automaticamente. Você tem histórias para contar, experiências para compartilhar, energia para trocar. Você não chega vazio, você chega inteiro. Existe também um fator de respeito envolvido. Quando você respeita seu próprio tempo, você ensina os outros a respeitarem também. Você não cancela tudo por impulso. Você não abandona compromissos importantes por qualquer convite. Você faz escolhas conscientes, isso transmite maturidade. Outro ponto importante: estar sempre disponível muitas vezes nasce do medo de perder. Medo de ser esquecido, de ser trocado, de não ser suficiente. Mas esse comportamento acaba criando exatamente o efeito contrário: desgaste, desinteresse e perda de admiração. Já quando você confia no seu próprio valor,
Você não sente a necessidade de estar sempre presente para ser lembrado. Sua presença tem peso porque não é automática, é escolhida. Isso também melhora a qualidade das conexões. Em vez de conversas longas por obrigação, você cria momentos mais significativos. Em vez de excesso de contato, você gera espaço para saudade, curiosidade e vontade genuína de se reencontrar. Ter uma vida própria também significa ter limites saudáveis com tecnologia e comunicação. Você não vive preso ao telefone. Você não mede seu valor por mensagens, respostas ou notificações. Você vive sua vida real, e isso reflete diretamente na sua postura emocional. Aqui vai uma mudança prática. Comece a estruturar sua semana de forma que seus compromissos pessoais venham primeiro. Treino, estudo, trabalho, descanso, projetos, lazer. Quando sua vida está organizada, suas relações entram como complemento, não como centro absoluto. E o mais interessante é que quando você vive dessa forma, a atração deixa de ser algo que você tenta provocar e passa a ser algo que acontece naturalmente. 3. Limites claros criam respeito e curiosidade. Existe algo que quase todo mundo já sentiu, mas poucas pessoas conseguem explicar. Quando alguém sabe exatamente até onde vai, isso transmite uma sensação estranha de segurança e admiração ao mesmo tempo. Limites claros não afastam, eles organizam. Eles mostram quem você é, o que você aceita, o que você valoriza e como você se posiciona no mundo. Muitos homens confundem ser flexível com não ter limites. Acreditam que, para manter alguém por perto, precisam concordar com tudo, aceitar qualquer comportamento, evitar conflitos a qualquer custo. Só que isso não cria conexão saudável, cria desequilíbrio. E desequilíbrio, cedo ou tarde, gera perda de respeito. Quando você estabelece limites de forma calma, firme e respeitosa, algo interessante acontece. As pessoas passam a te perceber como alguém previsível emocionalmente. Não no sentido de ser entediante, mas no sentido de ser estável, coerente e confiável. E essa previsibilidade gera conforto e curiosidade ao mesmo tempo. Limites não são muros, eles são portas com regras claras. Você permite aproximação, mas não abre mão da sua identidade, dos seus valores e do seu bem-estar para agradar. Pensa em como você se sente perto de alguém que nunca deixa claro o que quer, o que aceita ou o que espera. Existe confusão, existe insegurança. Existe desgaste. Agora compara isso com alguém que se comunica com clareza, que sabe dizer sim e sabe dizer não sem agressividade. A sensação muda completamente. Ter limites claros também evita jogos emocionais, interpretações erradas e expectativas silenciosas. Você não espera que o outro adivinhe o que você sente. Você expressa. Isso traz maturidade para qualquer interação. E aqui entra uma parte que muitos não percebem. Quando você respeita seus próprios limites, você ensina o outro a fazer o mesmo. Você cria uma dinâmica mais equilibrada, onde ninguém precisa invadir o espaço do outro para se sentir seguro. Outro ponto importante é a consistência. Limites só funcionam quando são sustentados ao longo do tempo. Não adianta comunicar algo hoje e permitir o oposto amanhã. A coerência é o que constrói credibilidade. Quando existe coerência, as pessoas começam a confiar mais no que você diz e faz. E confiança é um dos pilares da atração saudável. Não existe interesse duradouro onde existe confusão constante. Limites também protegem sua energia emocional. Você não se sobrecarrega tentando agradar todo mundo. Você escolhe onde investe. Você aprende a se afastar de dinâmicas que não fazem bem, sem drama, sem briga, sem necessidade de provar nada. Isso gera uma postura mais centrada. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com consciência. Essa calma é extremamente perceptível. Existe ainda um efeito psicológico interessante. Quando alguém percebe que você não está disponível para qualquer tipo de comportamento, sua presença passa a ter mais valor. Não por escassez artificial, mas por integridade pessoal. As pessoas sentem curiosidade por quem tem clareza interna. Querem entender como você pensa, como decide, como age. Não porque você cria mistério propositalmente, mas porque sua postura transmite profundidade. Limites também ajudam você a se conhecer melhor. Cada vez que você respeita um limite
seu, você fortalece sua autoestima. Você reforça internamente que sua vida, seu tempo e sua energia importam. No fim das contas, limites não são sobre controlar o outro, são sobre se respeitar. E quando você se respeita de forma consistente, isso se reflete diretamente na forma como os outros te enxergam, te tratam e se conectam com você. 4. Muitos homens sabotam a própria atração sem perceber. Agora é hora de um pouco de verdade direta, sem agressividade, mas com honestidade. Muitos homens não perdem conexões porque não são bons o suficiente. Eles perdem porque repetem comportamentos automáticos que minam a própria imagem, a própria confiança e a própria presença. E o mais perigoso é que isso quase sempre acontece no piloto automático. Um dos erros mais comuns é agir por carência disfarçada de interesse. Não é errado gostar de alguém, querer proximidade, demonstrar atenção. O problema surge quando essa atenção vem carregada de expectativa, ansiedade e necessidade de retorno imediato. Isso cria uma pressão silenciosa que o outro sente, mesmo que você nunca verbalize. Outro ponto importante: muitos homens confundem intensidade com conexão. Acreditam que falar o tempo todo, estar sempre presente, se explicar demais ou tentar acelerar o vínculo cria proximidade. Na prática, isso costuma gerar saturação emocional e desgaste precoce. Aqui vai a parte da crítica construtiva. Muitos homens também evitam olhar para a própria responsabilidade emocional. Colocam a culpa sempre no outro, no timing, na sorte, nas circunstâncias. Mas raramente param para observar como estão se comunicando, como estão lidando com frustração, como reagem quando algo não sai como esperado. Maturidade emocional não é não sentir. É saber lidar com o que se sente sem transferir peso para o outro. Outro comportamento sabotador é a falta de direção pessoal. Quando um homem não tem clareza sobre seus próprios objetivos, valores e rotina, ele acaba buscando sentido excessivamente na atenção de outra pessoa. Isso gera dependência emocional sutil, e dependência nunca é atraente. Também existe o hábito de evitar desconfortos a qualquer custo. Fugir de conversas necessárias, não expressar incômodos, engolir limites, aceitar situações que não fazem bem. No curto prazo parece manter a paz, mas no médio prazo destrói o respeito próprio e o respeito do outro. Agora, deixa eu te provocar com calma. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser consciente. Precisa assumir responsabilidade pelas próprias atitudes, pelos próprios padrões e pelas próprias escolhas. Crescer como homem não é acumular técnicas sociais. É desenvolver autoconsciência, disciplina emocional e clareza interna. É aprender a se regular, a se posicionar, a se respeitar, mesmo quando isso gera algum desconforto inicial. Muitos homens também precisam acordar para a importância da consistência. Não adianta agir com segurança hoje e amanhã voltar a padrões impulsivos. A estabilidade é construída no cotidiano, nas pequenas escolhas, na forma como você reage quando ninguém está te observando. Aqui vai um conselho direto, mas tranquilo. Pare de terceirizar sua evolução. Não espere que uma relação te conserte, te motive ou te valide. A construção vem de dentro. Relações saudáveis são consequência, não solução. Outro ponto essencial é aprender a lidar melhor com rejeição e frustração. Não como algo pessoal, mas como parte natural da vida. Quando você desenvolve essa maturidade, sua postura muda. Você não reage com ressentimento, ansiedade ou necessidade de provar valor. Você segue em frente com dignidade. Esse tipo de postura é percebido. Pessoas se sentem mais seguras perto de alguém que sabe lidar com altos e baixos sem perder equilíbrio emocional. No final das contas, a maior virada acontece quando você para de tentar controlar como os outros te veem e começa a se comprometer com quem você está se tornando. Isso não só melhora suas relações, melhora sua vida como um todo. 5. A verdadeira atração não é controle, é presença e segurança emocional. Existe uma ideia muito espalhada por aí de que a atração tem a ver com controle, estratégias, jogos de poder ou comportamento calculado. Mas a verdade, talvez a mais controversa de todas, é que a atração mais forte nasce da simplicidade, presença real e segurança emocional.
Presença é estar inteiro no momento. Não é apenas estar fisicamente ali, mas mentalmente disponível, atento, interessado de verdade na troca. É ouvir sem já estar pensando na resposta. É responder com clareza, não por impulso. É demonstrar interesse sem ansiedade. Essa qualidade é rara hoje, porque muita gente vive acelerada, distraída, fragmentada. Quando um homem desenvolve presença, ele muda completamente a experiência que gera ao redor. Conversas ficam mais profundas, silêncios deixam de ser desconfortáveis, a conexão se torna mais natural. As pessoas se sentem vistas, respeitadas e valorizadas, não pressionadas. Já a segurança emocional não tem nada a ver com rigidez ou frieza. Tem a ver com estabilidade interna. É a capacidade de lidar com emoções sem descarregá-las nos outros. É não reagir de forma exagerada diante de incertezas, atrasos, mudanças ou frustrações. É manter uma postura coerente, mesmo quando algo foge do controle. Essa estabilidade transmite confiança. Não porque você promete algo, mas porque sua forma de agir é previsível no melhor sentido, equilibrada, respeitosa e consistente. Muitos homens acreditam que precisam manter algum tipo de vantagem emocional para não perder valor. Mas isso geralmente cria tensão, distância e artificialidade. Conexões saudáveis não se constroem em cima de insegurança disfarçada de controle. Quando você está confortável consigo mesmo, você não precisa testar, provocar, pressionar ou manipular situações. Você permite que a relação se desenvolva no ritmo natural. Você confia no processo. Isso gera leveza. Outro ponto importante. Presença e segurança emocional também significam saber lidar com vulnerabilidade de forma madura. Não é sobre expor tudo sem filtro, mas sobre ser honesto, humano e coerente. Pessoas se conectam com quem é real, não com quem atua um papel. Quando você sustenta essa postura, algo interessante acontece. O outro se sente mais à vontade para ser quem é. A conversa flui, a confiança cresce, a conexão se aprofunda sem esforço excessivo. Existe também uma mudança interna muito forte. Você deixa de buscar validação externa como fonte principal de autoestima. Você passa a se apoiar mais na sua própria integridade, nas suas escolhas, na sua disciplina e na sua visão de vida. E isso tira o peso das interações. Você não entra em uma conversa para provar algo. Você entra para compartilhar um momento. Isso muda completamente a energia. Outro aspecto essencial é a paciência emocional. Nem tudo precisa de resposta imediata, definição rápida ou controle rígido. Quando você respeita o tempo natural das coisas, você demonstra maturidade. E maturidade é extremamente atraente. A verdadeira força não está em dominar cenários, mas em sustentar equilíbrio. Não está em impressionar, mas em ser consistente. Não está em controlar o outro, mas em se governar. Quando um homem desenvolve essa base interna, a atração deixa de ser algo que ele persegue. Ela passa a ser uma consequência natural da forma como ele vive, se posiciona e se relaciona com o mundo. Agora vem a parte mais controversa de todo esse vídeo, e talvez a mais difícil de engolir. Quando um homem realmente se desenvolve emocionalmente, cria direção na própria vida e aprende a se respeitar, ele não precisa correr atrás de atenção. A atenção aparece como consequência natural, não porque ele venceu um jogo, mas porque ele se tornou alguém agradável de estar por perto, confiável de se conectar e interessante de conhecer. Isso muda completamente a forma como você enxerga relacionamentos. Em vez de buscar validação externa, você constrói estabilidade interna. Em vez de tentar convencer alguém do seu valor, você simplesmente vive de acordo com ele. E isso silenciosamente transforma tudo. Talvez o verdadeiro desafio não seja conquistar alguém, mas se tornar alguém que você próprio respeita. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo qual dessas ideias mais te fez refletir. Você já viveu alguma experiência parecida? Compartilhe a sua visão, porque eu leio os comentários e entro em contato com muitos de vocês. Essa troca é o que constrói essa comunidade e fortalece essa conversa. E lembra, crescimento real